Oi, pessoal dos sétimos anos, tudo bem? Então, essa semana nós estamos na aula 9, que trata do fortalecimento do poder dos reis e a criação dos estados nacionais. Bom, nós estávamos tratando da crise da Idade Média, né, do fim da Idade Média, só que agora a gente já está entrando na virada para a Idade Moderna, né, que segundo os historiadores vai de 1453 a 1889. Agora só recapitulando. Esse período que nós chamamos de Alta Idade Média, ela vai do fim do Império Romano, né, ali por volta do ano 500 até o ano 1000. E o modo de vida era rural, quase não tinha governo organizado e o comércio era praticamente inexistente. É o que nós chamamos de feudalismo, não é mesmo? Já na Baixa Idade Média, que vai do ano 1000 até mais ou menos 1500, tem uma série de mudanças que ocorrem, né? Você tem as inovações na agricultura. Com isso, você tem uma maior produção de alimentos, maior disponibilidade de alimentos. Com isso, cresce a população. Tem o renascimento do comércio por conta que esse excedente de produtos agrícolas começa a ser comercializado. As pessoas voltam a viver nas cidades, as cidades aumentam, crescem novamente. E surge também uma nova classe social que é a burguesia, certo? Por volta de 1300 tem a crise da Idade Média, né? Que foi causada basicamente por doenças, guerras, revoltas, né? E nós já tratamos esse assunto mais detalhadamente nas aulas passadas. Vamos lá. É diante desse contexto da Baixa Idade Média, né, que surge a necessidade de um governo centralizado, né, não pulverizado entre diversos reinos, mas que fosse centralizado num estado maior e organizado, né, e que reunisse esses pequenos reinos e controlasse esses pequenos reinos, né? Por isso que se iniciou esse processo de fortalecimento do rei. O rei é um nobre que sempre existiu, é um título de nobreza, né, que existiu ao longo de toda a Idade Média, assim como existiu o duque, o conde, o barão e tal. Existiu o rei também, né? Só que esse fortalecimento do rei, né, é uma coisa que começou a se tornar interessante, né? E junto com esse fortalecimento do rei, tem a questão da formação dos estados nacionais, né, ou Estado moderno, que pode ser entendido mais ou menos como os países, né, os países europeus como nós conhecemos hoje, né, aproximadamente. Porque é aquela questão, né, do ano 1000, você não podia falar em Portugal. Não existia Portugal, não existia Espanha, não existia França. O que existiam eram reinos. Era as propriedades, as terras do conde tal, as terras do duque tal. Era isso que existia na Europa, né? Só que a partir desse momento começam a nascer os países, né? As nações, o Estado moderno. Bom, vamos lá. Quais foram os grupos que apoiaram esse fortalecimento do rei e a formação dos estados nacionais, dos países, né? Bom, em primeiro lugar, os burgueses eles apoiaram o rei porque eles precisavam de segurança e leis que garantissem o sucesso dos seus negócios, né? Com aqueles pequenos reinos, né? Ficava difícil para fazer as coisas, né? Porque se você vendesse para um reino um pouco mais distante, você tinha que passar, sua mercadoria tinha que passar por diversas barreiras, diversas fronteiras, cada uma com suas leis, com sua moeda, e isso encarecia as coisas, né? E também tinha a questão da falta de segurança, né? Sua mercadoria era saqueada, roubada e por aí vai. E os burgueses eles apoiaram o rei por meio de doações e empréstimos também. Eles tinham grana e foram assim que eles ajudaram os reis também, né? Os reis a comprar terras e todo esse processo de fortalecimento. A nobreza também se aproximou do rei, né? Porque eles queriam manter os privilégios, né? Eles tinham ali uma classe social que estavam rivalizando com eles, que eram os burgueses. Eles queriam continuar recebendo pensões, né? Altos postos no exército, que isso dava prestígio na época, você ter um alto posto no exército, né? E os camponeses também, né? Eles viram no rei como
esse nobre que agora está muito acima dos outros nobres, como alguém que pudesse protegê-los contra os abusos da nobreza, né? Agora não era mais a relação dele com o senhor do, do feudo do reino que ele vive. Agora tem o rei lá que supostamente vai garantir a justiça para toda a nação, né? Não mais naquele pedacinho de terra limitado. Agora a gente já pode falar em Estado moderno, né? O que é o Estado? É esse ente que organiza tudo que é público, né? Então, o Estado moderno, a nação moderna, os países, né? Não era mais o reino pequeno ali. Qual a primeira característica? Você tem o poder centralizado na figura do rei, né? O rei tem muito poder, certo? Segunda coisa, você tem exército assalariado, profissional e permanente. É o exército da França, é o exército da Inglaterra. Não, como funcionava antes? Ah, você tinha uma guerra, você contratava os mercenários, eles lutavam para você, depois cada um ia para sua casa, né? Era o funcionário, era como se fosse um funcionário temporário de hoje em dia, né? Que você contrata só por um tempo. Uma característica muito importante do Estado moderno: você tem os funcionários especializados que cuidam das questões do governo, né? Você tem o ministro das finanças, você tem o secretário de alguma coisa, você tem os conselheiros, essas pessoas estão ali no entorno do rei orientando o monarca, né? E você tem moedas e leis comuns para todo o território abrangido pelo reino, né? Você tem a moeda que vai valer para toda a França, né? O franco. Você tem a libra que vai valer para toda a Inglaterra, não é? Mas cada reino pequenininho com a sua moeda. E as leis valem para um território muito maior também. Essas são as características do Estado moderno até agora, certo? Bom, aqui a gente tem essa iluminura do século XIV que mostra, né, os burgueses indo lá e beijando a mão do rei, né, dando dinheiro, apoio e tal, e o rei também distribuindo privilégios para essa burguesia, né? É uma relação de troca, é assim até hoje, né? Política é isso. Mas aqui o rei já está forte, né? Já está, no caso é na Espanha, né? Na época nem era Espanha ainda. Olha o que eu falei para você da centralização dos Estados Nacionais, né? Aqui você tem a França em 1173. Olha como é fragmentado. Você tem um pedacinho aqui, um outro pedacinho ali. Tem o Império Germânico passando no meio. Imagina para você vender um negócio daqui para chegar aqui, né? Quantas fronteiras você tem que atravessar? Aqui é uma lei, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. E por aí vai. Ó, já foi crescendo, entendeu? 1230, olha o tamanho que já está isso aqui. E hoje a França atual, né? Tem uma questão que eu esqueci de falar. Que, assim, o poder não foi entregue para o rei assim tão fácil, né? Teve quem resistisse, quem não concordasse com isso. Então, essa conquista de poder do rei foi baseada em guerras também, casamentos por interesse, né? Eu vou casar com tal princesa porque aí eu vou ganhar mais terras. Os reis compravam as terras, né, para poder formar esses estados maiores. Eles compravam com dinheiro emprestado dos burgueses, né? É aquela coisa, quando você empresta dinheiro, né, você ganha um lugar ao sol, né? Você ganha importância política. Bom, essa imagem ilustra muito bem o que eu quis dizer em relação à formação do Estado Nacional, né? Bom, é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil para vocês, ok? Até mais.